Todos os anos, algo extraordinário acontece. Um movimento de fé, um encontro de corações, um tempo de renovação, de reconexão e de comunhão com Deus. Essa é a Campal Terceiro Anjo. Mais do que um evento, é um chamado divino que une famílias, amigos e irmãos de fé de todo o país. Mensagens inspiradoras, adoração poderosa e encontros que transformam vidas. Cada instante é pensado para reacender a fé e fortalecer sua caminhada com Cristo. Dos mais experientes aos pequeninos, todos têm seu espaço. Programações específicas para crianças, jovens e adultos tocam corações de todas as idades. Conexão, comunhão, compromisso. Seja sua primeira vez ou sua terceira, a Campal Terceiro Anjo te recebe de braços abertos. Isso não é só um congresso, é uma família, um vislumbre do céu. A Campal Terceiro Anjo 2026 já está sendo preparada. E o convite é para você. Não perca o que Deus tem reservado. A cada ano damos um passo a mais perto do propósito, mais perto uns dos outros, mais perto do céu. O tema deste ano é Mais Perto deste Lar. Porque cremos que a jornada está quase no fim e o lar eterno está logo ali. Campal Terceiro Anjo 2026. Mais perto deste lar. Esperamos você lá. Olá, bem-vindos a mais um E aí, professor? Oi, Walter. Oi, Martin. Que bom vê-lo sorrindo, Walter. Eu não sei se isso é bom. Eu não sei. Por acaso a gente tem motivo para sorrir nesse mundo? Bem, foi uma semana muito... Bem, não foi uma semana feliz, né? Como você sabe. Não. O mundo está conturbado.
O título de hoje é Uma tempestade está chegando implacável em sua fúria. Eu vejo que o homem aí tem um telescópio em sua mão, não é? Tem havido muita discussão sobre os eventos dos últimos dias e semanas. Talvez devêssemos tentar dar um sentido profético a tudo isso que está acontecendo. É isso aí. Do contrário, seremos arrastados para um dos lados. Muito bem, vamos orar. Querido Pai Celestial, somos gratos por estarmos aqui. Pedimos Tua bênção, a Tua ajuda com o Espírito Santo para nos guiar. Em nome de Jesus, amém. Amém. Tenho a sensação de que precisamos da sabedoria de Salomão para navegar nessas águas. Porque se você disser só uma coisinha errada, ou a esquerda ou a direita vai te comer vivo. Sim, você pode ser demitido. Pode perder seu emprego ou se meter em todo tipo de confusão. Então acho que deveríamos colocar um aviso aqui desde o começo. Nosso objetivo não é desvendar ou discutir as motivações das pessoas. Não estamos aqui para discutir ideologias, além de como elas se encaixam em um perfil profético, né? Não estamos aqui para julgar o caráter das pessoas e definitivamente não estamos aqui para fazer escolhas políticas. Não, desde o primeiro episódio nós deixamos isso claro. Não escolhemos lados. Não escolhemos lados, apenas analisamos as consequências e qual será o efeito cascata delas no futuro. Eu acho que as pessoas agora provavelmente já sabem que falaremos a respeito do Charlie Kirk. Tem havido muitos documentários, discussões, teorias, conspirações, um monte de coisa. Isso, aquilo outro, alguns culpando a direita, outros culpando outras entidades. E ninguém parece ter certeza, ninguém parece estar feliz com a narrativa oficial. E aqueles que fazem a narrativa oficial permanecem com ela. Foi a mesma coisa com a tentativa de assassinato do Trump. Exatamente. Nós não escolhemos lados, apenas olhamos para as quais seriam as consequências. Muito bem, vamos dar uma breve olhada no que algumas pessoas estão dizendo por aí e quais são as implicações de todos esses eventos estrondosos que estão ocorrendo. Talvez a gente pudesse acrescentar que somos veementemente contra qualquer vida ser tirada, em qualquer momento. Claro, nós não propagamos nenhum tipo de violência. Se as pessoas quiserem levar a coisa nessa direção, isso é um reflexo muito triste da sociedade. As opiniões podem e devem ser expressas. E nós não vamos em nenhuma direção que irá causar qualquer descontentamento em relação a esta questão. Muito bem. Uma coisa que temos que ter em mente, Martin, é que tivemos muitas discussões sobre a filosofia do Rei do Norte contra o Rei do Sul. Agora, é verdade que você não pode colocar toda a filosofia do Rei do Sul na visão de um partido. Não. Também não é isso que estamos fazendo. Não estamos denegrindo um partido e dizendo que ele reflete inteiramente o Rei do Sul ou o Rei do Norte. Mas o ponto é que há elementos dentro dessas ideologias que refletem a filosofia desses dois reis. Assim, por exemplo, o Partido Democrata, que é o partido de esquerda nos Estados Unidos. Ele tem muitos atributos que são harmônicos à filosofia do Rei do Sul. É claro que não é tudo. E muitos do lado republicano, que é a direita, têm aspectos do Rei do Norte. Esses aspectos que estão envolvidos entrarão em uma situação de choque. Nos é dito que a filosofia do Rei do Norte
onde aspectos religiosos serão legislados para regular a moralidade, irá vencer as outras filosofias. É isso que dizem as Escrituras. Mas essa superação será feita em termos de uma filosofia que não é necessariamente bíblica, mas baseada na moralidade dos homens e em certas instituições religiosas que se desviaram da palavra de Deus. Sim, é isso mesmo. Certo, então vamos dar uma olhada na retórica. Como eles estão tentando empurrar isso para uma questão de esquerda e direita? Sim, nas consequências do que aconteceu agora, por causa do assassinato, que está levando esta narrativa nesta direção. Ódio e violência política estão se tornando a realidade novamente, trazendo muitas questões não resolvidas à tona. Ele simplesmente se sentava em público e permitia que qualquer um o desafiasse para um debate sobre qualquer assunto. Digo isso também porque nos últimos dias tenho lido muitos comentários desumanos sobre a morte de Charlie Kirk e li outras que foram realmente assustadoras. O intelectual de esquerda que disse que atirar em Martin Luther King e atirar em um representante MAGA não é a mesma coisa. Isso significa então que devemos dar penas mais leves para aqueles que atiram em uma figura de direita? Talvez considerando como fator atenuante o fato de que suas ideias são inaceitáveis. Olha, acredito que é hora de responsabilizar a esquerda italiana por essa constante minimização, ou mesmo justificação contínua, da criminalização e violência contra aqueles que não pensam como eles. Porque a atmosfera aqui na Itália está se tornando insuportável. Britânicos, patriotas, meus amigos. Hoje, peço a todos que invoquem a ajuda do santo padroeiro do seu país, São Jorge. A lenda diz que São Jorge lutou contra um dragão que exigia sacrifício humano. Ele lutou uma batalha do bem contra o mal. E hoje, centenas de anos depois, ainda estamos lutando a mesma luta. Estamos lutando uma luta de verdade contra as mentiras, a luta da liberdade contra a tirania, da luz contra a escuridão. Há apenas 3 dias, um dos nossos guerreiros mais corajosos perdeu a vida lutando pela liberdade. Então hoje, nós também lutamos por ele. Nós lutamos por Charlie Kirk. Nós lutamos por nossas nações, lutamos pelos nossos filhos. Não é hora de simplesmente manter a calma e seguir em frente. Não. Hoje é hora de ficar com raiva, de exigir mudanças e de revidar. Os políticos europeus se recusam a observar um minuto de silêncio por Charlie Kirk. O eurodeputado sueço Charlie Vermers dedicou o resto do seu tempo de fala a um silêncio em memória do fundador do Turning Point. Por favor, unam-se a mim em reflexão e oração em homenagem a ele. Vamos dar 1 minuto de silêncio. Mas os parlamentares tiveram outra ideia. Und Sie wissen, dass die Präsidentin hat eine Schweigeminute abgelehnt. Os deputados ficaram indignados. Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen. Os eurodeputados salientaram que o parlamento observou um minuto de silêncio em memória de George Floyd após sua morte em 2020. As cenas ecoam o rancor visto no Congresso dos Estados Unidos na quarta-feira à noite, onde alguns dos democratas foram acusados de se recusarem a orar por Charlie Kirk. O presidente solicita que todos os membros presentes da Câmara e os presentes na galeria, por favor, levantem-se para um momento de oração por Charlie Kirk e sua família. Vamos... 1 minuto, por favor. 1 minuto. Ordem na casa. Ordem na casa. Silêncio. Ordem na casa. Silêncio. Ordem na casa. Muito bem. Sem escolhermos lado nenhum,
Eu acho que podemos dizer seguramente que o conflito se tornou agora público. Com certeza. Nós sempre salientamos aqui essa dialética hegeliana, que visa conflito entre duas partes para se chegar a uma síntese. Podemos ver claramente o desenvolvimento disso. Agora, a pergunta é: será que tudo vai se acalmar e voltar ao normal? Ou isso irá evoluir para o conflito final? Ao lermos Daniel capítulo 11, me parece que o ímpeto do rei do norte irá aumentar até que ele supere toda a narrativa opositora. Não é mesmo? Sim. Portanto, a política religiosa que estava incorporada em Charlie Kirk ganhará ascendência de acordo com as Escrituras. Então, há um aspecto escatológico nisso. Você concorda? Bem, claro. Não consigo entender como pode se separar as duas coisas. E não precisa ser necessariamente com Charlie Kirk. Pode ser qualquer outra coisa. A questão é que a Bíblia disse que isso iria acontecer. Então, não precisamos falar sobre os motivos ou o caráter das pessoas. Não. Estamos analisando apenas o resultado dos fatos. E o interessante é que, de acordo com Apocalipse capítulo 13, o movimento de assumir o controle da situação, dando poder à primeira besta, que é Roma, em outras palavras, Roma e o catolicismo devem ser muito centrais nessa questão toda. Isso começará pelos Estados Unidos da América. E, de acordo com isso, fluirá para o resto do mundo, com os Estados Unidos na liderança, certo? Isso está acontecendo nos Estados Unidos? Bem, basta olhar para este evento, ou melhor, essa tragédia, para ver que está indo nessa direção. O mundo inteiro está indo. E se espalhou pelas nações, onde essa divisão da esquerda e direita parece estar muito preeminente no momento. Então agora vamos ter um breve resumo de outro programa do YouTube, apenas para contextualizar essas coisas e vermos aonde estamos. A memória de Charlie Kirk está iniciando uma revolução em toda a América. Mas eu não tinha ideia de que ele teria tanto impacto no Reino Unido, na Austrália e até mesmo na Coreia do Sul. Isso é impressionante. Ironicamente, me faz lembrar os recentes motins na França há 4 dias, onde a extrema-esquerda queimou um restaurante coreano em protesto contra a liderança francesa. Estes protestos apenas destacam as diferenças entre a esquerda e a direita. Como relatado, esse TikTok era sobre Charlie. A melhor parte de tudo isso é que nem para mártir ele serve. A morte dele não vai significar nada. Não vai despertar ninguém. Vai impactar pouquíssima gente. Isso é ótimo. Porém, enormes vigílias começaram em campos universitários, com grandes multidões até mesmo na cidade de Nova York. Corridas da NASCAR prestaram homenagens a ele. Até mesmo os jogos do New York Yankees teve um momento de silêncio, juntamente com a NFL, também homenageando a sua vida. Mas aí começamos a ver a Espanha prestando homenagem. Marchas por toda a Austrália segurando cartazes para Charlie. Cidadãos sul-coreanos cantando "Nós somos Charlie Kirk". Todos sabíamos que o assassinato de Charlie Kirk iria inflamar a opinião pública americana conservadora e moderados, mas ninguém imaginaria que ele se tornaria o rosto da liberdade para todo o planeta. Uma verdadeira multidão se uniu no Reino Unido, que reuniu cerca de 100.000 pessoas, mas a verdade é que havia milhões delas. Isso é uma contra-revolução à revolução globalista que tem acontecido há 20 anos. Ela não vai chegar a lugar algum. Carregando pôsteres não apenas de Charlie Kirk, mas também de toda a sua família, que se uniu em torno de sua memória. Nós oraremos pela família do Charlie. Nós vamos honrar a vida dele. Uma marcha gigantesca tomou conta de Londres, uma das maiores demonstrações de força da direita na Inglaterra nos últimos tempos.
Ela foi organizada pelo extremista de direita Tommy Robinson, mas foi enfrentada por um contraprotesto muito menor, organizada por ativistas antirracismo. Somos contra o racismo. Quando os dois grupos se aproximaram, os extremistas de direita começaram a lançar coisas sobre o outro grupo. À medida que os apelos à violência política só aumentaram, pessoas agora estão perdendo seus empregos em neurologia nas universidades. A Microsoft também está planejando demitir pessoas. E até mesmo a American Airlines está demitindo pilotos que acham que não há problema em celebrar assassinatos. Estamos vendo um ponto de virada, não apenas nos Estados Unidos, com os conservadores enfurecidos pelo que aconteceu, mas também conservadores de todo o mundo estão apoiando Charlie, enquanto a esquerda sequer imaginou que ele seria visto como um mártir. Mas o que aconteceu é que o rosto de Charlie virou o rosto desta revolta. Acho que podemos dizer com segurança que isto se tornou algo global. Sem dúvida alguma. E outra coisa que eu também notei, e você provavelmente também, é que a religião não está separada disso. Não. É um movimento político-religioso. Ele vem como um pacote. E há algumas coisas sobre o aspecto religioso que temos que desvendar. E, Martin, aquela marcha que aconteceu lá na Inglaterra, aquela que disseram que tinha 100 mil pessoas. Martin, eu sei o que são 100 mil pessoas. É um estádio bem grande, cheio de gente. Mas a verdade é que ali havia dezenas de estádios cheios, porque aquela fila, aquela multidão não desaparecia. A verdade é que lá havia milhões de pessoas. Junto a um contramovimento que quase causou um conflito. Simultaneamente, mas menor. Isso nos mostra, então, qual está em ascendência agora? O movimento que está alinhado com a filosofia do Rei do Norte está em ascendência no momento. Bom, Obama diz que os Estados Unidos enfrentam uma crise política após o assassinato de Charlie Kirk. O ex-presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, alertou para uma crise política nunca vista antes após o assassinato de Charlie Kirk. A procuradora-geral Pam Bondi sugeriu que o governo reprimirá o discurso de ódio, embora não haja uma lei específica sobre discurso de ódio nos Estados Unidos. O vice-presidente J.D. Vance liderou os apelos para expor pessoas que celebraram ou toleraram o assassinato de Kirk ou o criticaram após sua morte. E, como ouvimos, pessoas da United Airlines que se manifestaram contra isso foram convidados a irem embora. Pessoas da Delta também, pessoas do Exército, pessoas de qualquer forma de governo, emprego, professores, funcionários universitários, qualquer um que dissesse algo negativo teria uma chance de perder o seu emprego. E veja também o que disse a Pam Bondi, que eles querem reprimir discurso de ódio. O pessoal reclamou muito disso. E, pelo que eu ouvi, ela voltou atrás e se retratou. Porque não há lei sobre discurso de ódio. Então, quem determina o que é um discurso de ódio? Isso é algo muito importante. Exatamente. Quem é que determina se um discurso é certo ou errado? Estamos indo numa direção em que qualquer forma de contra-argumento, independentemente de qual seja ele, não será tolerado. E isso, naturalmente, nos lembra do que está escrito nas Escrituras, que as pessoas não poderiam comprar ou vender. Se você perder seu emprego mais cedo ou mais tarde, você não vai poder comprar nem vender, porque não tem dinheiro. Pois é, e sabe de uma coisa? É exatamente como aconteceu com o Tommy Robinson, o cara que organizou aquilo. Ele disse, durante 20 anos ou algo assim, o outro lado estava pressionando. E lembre-se, todo o tempo que estávamos falando sobre o Biden, quando ele estava no poder, a esquerda agia exatamente dessa forma contra pessoas que eram contra o transgenerismo. As questões da esquerda. Ou esta questão. Isso é quase como uma vingança. Martin, por acaso a filosofia do Rei do Sul estava combatendo a filosofia do Rei do Norte? No mundo inteiro, não apenas na América. E as consequências disso será que o Rei do Norte
virá para cima com todo o seu poder. Isso não inclui a Guarda Nacional, Sim. ou seja, poderio militar e econômico. Aliás, já não houve sanções contra pessoas que expressaram uma filosofia diferente. Ele virá atropelando tudo. E agora a situação chegou a esse ponto. Veja, o incidente é triste. No entanto, ele é profético. No Texas, mais de 100 professores perderam sua certificação por causa de posts sobre o Kirk. O governador republicano do Texas, Greg Abbott, e a Agência de Educação do Texas anunciou que mais de 100 educadores estão sob investigação e podem enfrentar suspensão de suas certificações de ensino. Além de professores, advogados também. Muita gente. Emissoras foram removidas, programas foram abolidos. Isso é, na verdade, uma forma de censura. Sem dúvida. Veja, não estamos defendendo uma posição ou outra. Só estamos analisando o fato, o que está acontecendo. Veja, de fato, o que aconteceu é realmente muito triste. Mas ela pode desencadear mudanças importantes no futuro. Pode resultar em mais opressão. Correto? Então as implicações são enormes. E religiosas. Porque neste caso estamos caminhando para onde a Bíblia diz que chegaríamos. Há uma tempestade chegando, Martin. A profecia não diz isso. Poderia haver anarquia e violência. Sim, e além disso, temos que tomar cuidado para não sermos pegos por essa surpresa avassaladora, essa tempestade que está chegando. Sim. Vamos assistir ao que o presidente Trump disse a respeito. Por muito tempo, os americanos foram forçados a tolerar cidades governadas por democratas que soltam criminosos selvagens e sanguinários para atacar pessoas inocentes. Pessoas muito, mas muito inocentes. Em todos os lugares, eles controlam juízes, políticos, ativistas de esquerda. Eles adotaram uma política de captura e soltura de bandidos assassinos. Em Charlotte, Carolina do Norte, vimos o resultado de uma dessas políticas quando uma mulher de 23 anos, que veio refugiada da Ucrânia, foi morta de maneira brutal. É hora de acabar com essa loucura. O povo do nosso país precisa insistir em proteção, em segurança, lei e ordem. Nós provamos que isso pode ser feito, porque fizemos isso aqui mesmo em Washington, no Distrito de Colômbia. A capital da América era um lugar sanguinário, horrível e perigoso, um dos piores. E agora é uma cidade livre de crimes e vamos mantê-la assim. Isso pode ser feito e pode ser feito rápido. A única coisa necessária é que Chicago peça ajuda ao governo federal. Nós faremos o que for necessário, porque vamos tornar a América segura novamente. Após o assassinato do Sr. Kirk, Donald Trump pediu uma calma na retórica política. Já passou da hora de todos os americanos e da mídia confrontarem o fato de que a violência e o assassinato são a trágica consequência da demonização daqueles com quem você discorda dia após dia, ano após ano, e da maneira mais odiosa e desprezível possível. Durante anos, a esquerda radical compararam americanos maravilhosos como Charlie a nazistas e aos piores assassinos do mundo. Esse tipo de retórica é a responsável pelo terrorismo que estamos vendo hoje, que está tomando conta do nosso país. Veja, eu não sou uma pessoa jovem, como você vê, né? Mas eu me lembro da política americana já há muito tempo. Não apenas me lembro da política americana, mas da britânica, do Ocidente em geral. E sempre houve esse jogo entre os partidos, a esquerda, depois a direita, mas a diferença não era tão grande a ponto de levar à violência. Normalmente, a transição de um governo para o outro era geralmente pacífica, seja da esquerda para a direita ou direita para a esquerda. Os aspectos liberais sempre estiveram ali, ou os conservadores. Na verdade, mesmo a esquerda se chamava de conservadoras, apesar de menos, né? Mas essa divisão tem se tornado cada vez maior. E parece que a esquerda se
se radicalizou. O problema é que a direita também está se radicalizando. Sem dúvida. Martin, quem está comandando tudo isso nos bastidores? Deve haver alguém, né? Tem alguém. E sabemos quem é. Nós sabemos quem está por trás. E essa tendência de dar exposição a essas ideologias que visa criar divisões, né? Quem está por trás desse tipo de coisa também? Até mesmo os órgãos religiosos não tiveram um papel nisso. Os organismos religiosos, seja no catolicismo ou protestantismo, não escolheram um lado seguindo o caminho ultraliberal ou mesmo o outro. Então, também houve uma divisão nesse aspecto. E nas últimas eleições que tivemos recentemente, parece que a esquerda tinha ascendência. E se um defensor da direita se expressasse, ele era deixado de lado, marginalizado, enfim. Tome, por exemplo, o arcebispo católico Vigano, como ele foi excomungado por ir contra a agenda mais liberal do Papa Francisco. Acho que todos se lembram disso. Então você tinha os bispos conservadores e do outro lado os liberais, e agora parece que está oscilando, né? As vozes conservadoras estão se tornando mais fortes. Então houve uma tendência para a esquerda e agora para a direita. Mas e os magnatas financeiros? Será que estão envolvidos nisso? Claro que sim. Mesmo a Bíblia não fala sobre os comerciantes do mundo, os ricos, e como eles se associam à Babilônia? Eles também não estão promovendo certas narrativas? No passado, você sempre ouviu falar de narrativa da esquerda, né? Que os multibilionários estavam financiando motins de esquerda e imigração e tudo mais. E esses multimilionários foram então demonizados ou idolatrados. E agora a coisa está indo para o outro lado. Vamos ouvir o que Elon Musk tem a dizer. Antes disso, você por acaso... Veja, você mencionou política antes, né? Houve algum momento em que você pensou que mais de 50% das pessoas dizendo que violência é aceitável com alguém que você discorda? Não. Veja, havia violência, mas ela nunca foi tolerada por ninguém. E eu acho interessante que a geração mais velha hoje nos Estados Unidos esteja cerca de 80% contra a violência. Mas a geração Z, ou Z, como é lá no Canadá, ela é 50% mais favorável à violência do que contrária a ela. É isso mesmo que eu estou tentando dizer. Então aqui temos uma geração inteira que foi criada para se ater a uma filosofia, mesmo que seja preciso força sobre a outra filosofia. Então, temos uma receita para a anarquia e o conflito? Com toda certeza, como nunca antes. Vejamos o que o Elon Musk tem a nos dizer. Veja só quanta violência há na esquerda. O resultado é que o nosso amigo Charlie Kirk foi assassinado a sangue frio nesta semana. E as pessoas da esquerda estão comemorando isso. A esquerda é o partido do assassinato. Eles celebram o assassinato. Parem para pensar nisso por um minuto. É com isso que estamos lidando aqui. É com isso que estamos lidando. Elon, muitas pessoas do povo britânico estão com medo de exercer sua liberdade de expressão, preocupados em serem presos, preocupados em serem atacados, até mesmo em divulgar suas ideias na plataforma X. Que mensagem você daria a eles? A minha mensagem é que as pessoas voltem para o equilíbrio. As pessoas normais que não se envolvem em política só querem viver as suas vidas quietas. Só querem cuidar dos seus negócios, da sua família. A minha mensagem para eles é: se isso continuar, essa violência vai chegar até você. Você não terá escolha. Sendo assim, você está num momento crucial aqui.
você, querendo ou não, essa violência vai chegar até você. Ou você revida agora, ou você morre. Ou você luta ou morre. Essa é a verdade. Ilan, eu acho que os britânicos estão dizendo ao mundo que estão prontos para revidar. Muitos britânicos tinham perdido a esperança, mas depois de hoje, vocês têm esperança? A Grã-Bretanha acordou? Muito obrigado, Ilan. Obrigado por participar. É um prazer, Tommy. Obrigado, irmão. Uma última pergunta. Para onde você acha que está caminhando o Reino Unido e a Europa? Bem, eu acho que precisa haver um futuro onde as pessoas assumam o controle, aonde haja essa desregulamentação, uma redução maciça da burocracia e, em geral, uma nova esperança, onde as pessoas acordem de manhã e anseiem pelo futuro, que fiquem animadas para viver. Mas precisamos de uma mudança revolucionária no governo para que isso aconteça. Não é algo comum no dia a dia dos negócios. E isso requer que todos se organizem, que o povo assuma o controle, que ele reforme o governo e garanta que seja um governo do povo, para o povo e pelo povo. Você descreveu 2 dos objetivos do Charlie. Ele disse que queria trazer as pessoas de volta a Cristo e as pessoas de volta à igreja, aos valores bíblicos, e queria manter a coalizão do Trump unida e expandi-la. Mas a pergunta é, como fazer isso? A resposta é, se você concentra no primeiro, o segundo é o subproduto. A resposta é, como disse o Matt, você tem que se unir em torno de algo. A curto prazo, podemos nos unir no fato de que a esquerda quer matar a gente, o que, é claro, é verdade. Mas a unidade a longo prazo, a grande mudança de movimento é o que o Charlie estava querendo fazer. Por que ele estava falando com gente que discordava dele? É porque ele queria construir valores fundamentais. Então, a longo prazo, sim, teremos diferenças, haverá disputas, discussões, mas a visão a longo prazo tem que ser construída em torno daqueles princípios bíblicos originais, valores conservadores que o Charlie defendia. Coisas como Bíblia, livre mercado, família, tudo isso que o Charlie defendia. Temos que construir a coligação em torno de valores, porque não podemos construir em torno do homem, mas podemos construir em torno dos valores que ele nos deixou, valores pelos quais ele lutou a vida inteira. E não poderíamos estar, francamente, mais honrados em nos juntar a vocês o máximo que pudermos nessa luta. Martin, estamos realmente vendo a união do religioso com o político? Ora, como ele mesmo falou, esse é o momento decisivo. É incrível como esse movimento religioso, essa coesão revolucionária, está de mãos dadas. O grupo que ele criou não se chamava Ponto de Virada? Sim. Isso é profético, Martin? Na verdade, é uma coisa impressionante. E o próprio Musk não disse que precisamos de uma revolução? Sim, ele disse. Que temos que lutar de volta? Lutar ou morrer. Ele basicamente, naquele discurso, se irritou e disse: é melhor você retomar o governo. Temos que retomar o nosso país de volta. Exatamente. Então é basicamente o mesmo slogan do movimento do Trump, mas reembalado para outros países. É isso aí. E veremos isso acontecer na Inglaterra, veremos na Europa toda. Aliás, já vimos na Itália, vai acontecer na Alemanha, quem sabe até mesmo na França. Eles são muito bons em revoluções. Então, talvez o entusiasmo deles esteja fluindo para outro tipo de revolução francesa. Ora, a profecia não disse que isso aconteceria? Não é incrível como a mídia tem vinculado as doutrinas ofensivas da direita ou da esquerda à violência? De modo que, por exemplo, o transgenerismo agora é que se torna um assassino? Seja isso verdade ou não, é assim que a mídia está retratando. A mídia de direita. Isso. Já a mídia de esquerda ela tem uma narrativa totalmente diferente. Ainda assim, dá para ver que eles estão dizendo que isso vai dar em confronto. Quando eles tentam eliminar isso, eles não estão eliminando apenas uma estrutura, mas também uma ideologia. E, embora as pessoas provavelmente já tenham visto isso muitas vezes, vamos apenas reiterar que este movimento não vai parar por aqui. Ele vai piorar. Veja o que a esposa dele disse.
os perversos, responsáveis pelo assassinato do meu marido, não têm ideia do que fizeram. Eles mataram Charlie porque ele pregou a mensagem do patriotismo, da fé e do amor de nosso Deus. Eles deveriam saber disso. Se vocês acham que a missão do meu marido era poderosa antes, vocês não têm ideia. Não têm ideia do que acabaram de desencadear neste país. Ou melhor, no mundo. Vocês não têm ideia do fogo que acenderam dentro desta mulher. Os gritos desta viúva ecoam pelo mundo como um grito de guerra. Charlie, eu prometo. Nunca deixarei seu legado morrer, meu querido. Eu não vou, eu prometo. Eu farei o Turning Point USA a maior coisa que esse país já viu. Agora nós temos que ser muito cuidadosos quando entramos na narrativa da conspiração. Mas há algumas pessoas muito importantes que estão projetando uma espécie de narrativa de conspiração. Por exemplo, a Candace Owen, que fez um programa muito longo sobre este assunto, e ela questiona seriamente algumas das narrativas que existem por aí. E algumas dessas pessoas que veremos no próximo clipe são pessoas associadas ao Tribunal Mundial. E sabemos que certas pessoas foram indiciadas pelo Tribunal Mundial, como Benjamin Netanyahu, assim como muitas outras figuras políticas e de grande importância. Então existe um tipo de drama em torno dessa questão de Donald Trump condenar algumas dessas acusações e coisas assim. Mas estas são apenas pequenas coisas que acontecem nos bastidores. É muito interessante ouvir o que Kevin Annett tem a dizer sobre este assunto. Ele é um dos que está ligado ao que está acontecendo na situação judicial do mundo. Veja o que ele tem a dizer. A informação que eu vou compartilhar hoje à noite vem do próprio tribunal. E uma das 13 pessoas que foram acusadas e que foram intimadas veio à frente e forneceu informações que levou ao que vamos falar hoje. Então, está vindo deles, tá? Só para esclarecer. E uma intimação foi enviada a todos eles na segunda-feira passada, então, 8 de setembro. 2 dias depois, menos de 2 dias depois disso, Charlie Kirk é morto. Na manhã seguinte, logo depois disso, o tribunal recebeu uma comunicação de um dos 13. E eu não estou dizendo quem era, tá? Então essa é uma das pessoas que receberam as intimações para comparecer ao tribunal na próxima segunda-feira, dia 15. E como eles foram acusados de participarem desses cultos de sacrifício em todo o mundo e em outros crimes associados, mas essa pessoa que se identificou, e eles não revelaram sua identidade para a segurança dela, essa pessoa tentou fazer um acordo, ou seja, ela queria imunidade contra processos, para entregar pessoas. Algumas das informações que essa testemunha que se entregou, um dos acusados que deu essa informação, afirma que nas últimas semanas houve reuniões entre o que é chamado Santa Aliança, que em latim significa a Santa Aliança. Esse é o Departamento de Assassinatos e Espionagem do Vaticano. E eles têm se encontrado com seus colegas na Igreja Mormon. E Charlie Kirk foi morto em Utah, em uma universidade mormon, lá em Utah. E ele foi morto por um estudante mormon. Agora, essa contraparte da Santa Aliança, que é o Gabinete de Assassinatos do Vaticano, são chamados de os Danitas. Eles são um grupo de associação que remonta ao período do século XIX, quando os Mormons foram criados. Eles foram para o oeste e basicamente disseram que qualquer um que não fosse Mormon, que eles chamavam de gentios, eram acusados de expiação de sangue. Ou seja, você tem que sacrificar seu próprio sangue para pagar pelo pecado de não ser Mormon.
E esses danitas basicamente andam por aí matando pessoas. Há toda uma história por trás disso. Até mesmo a liderança mormon admitiu que eles operam. Eu entrevistei um grande número de sobreviventes mormons. Eles descreveram que eram os danitas que traficavam crianças, levando-os para esses rituais, onde eram assassinadas e tudo mais. Então, é uma agência comprovada. Agora, essa testemunha ocular diz que os danitas e a Santa Aliança estavam planejando matar alguém, certo? E o interessante sobre Charlie Kirk é que ele tinha conhecimento de muitas destas coisas. Sabemos que ele era como tipo um herdeiro de Trump. Eles se davam muito bem. E sabemos que o Trump é o cara que fala demais, né? Ele não fecha a boca. E há mais evidências de que Charlie Kirk sabia disso e poderia estar explorando isso. Pelo menos era o que o Vaticano pensava. Eles querem limpar, né? Deixa eu achar um termo certo. Eles querem limpar a casa. Porque eles querem ter certeza de que não há pontas soltas. Para eles é inaceitável que Trump e outras pessoas sejam condenadas e mandadas para a prisão, porque, geopoliticamente, isso seria um grande problema. Estamos falando do presidente dos Estados Unidos e do Papa. Então, pessoas como ele podiam causar problemas. Então, eles tinham que eliminar qualquer testemunha. Martin, não é nosso objetivo propagar o que essas pessoas estão dizendo por aí. Mas lá no programa da Candace Owen, ela também questionou a narrativa quanto à possibilidade de o atirador ter agido sozinho. Apenas a montagem do rifle, a desmontagem do rifle, a remontagem do rifle, como guardá-lo, como levá-lo até lá, como fazer tudo isso no espaço de tempo que foi feito. E então ela faz algumas perguntas sobre se a narrativa oficial está realmente correta ou não. Mas não é sobre isso que queremos falar. No clipe que acabamos de ver, eles implicaram o Santa Aliança, que é o serviço secreto jesuíta. E se você pesquisar nas páginas do The World Today e do Google, eles dirão que isso foi iniciado durante o período da Reforma para estabelecer uma polícia secreta que poderia investigar coisas ou participar de assassinatos, por exemplo. É uma teoria hipotética. Não se sabe se eles ainda existem ou não. A questão é, se é útil para o Vaticano, normalmente eles mantêm funcionando. Eles podem até mudar os nomes. Podem mudar o nome de Inquisição para Congregação de Doutrina e Fé. Mas é a mesma coisa, pois a agenda não mudou, que é a derrubada do protestantismo. Bom, no que diz respeito à derrubada do protestantismo, eles fizeram um ótimo trabalho. O que temos hoje não é mais protestantismo. Ninguém está protestando. Na verdade, os protestantes celebram o fato de terem entrado em acordo doutrinário com a Igreja Católica. Eles mesmos dizem que o protesto está morto. O que temos hoje é outra religião. É baseada no catolicismo, com influências protestantes, que não tem mais um anticristo, que esteja governando no momento. Eles acham que é alguém que vem no futuro. E estão indo na direção que supostamente é movida pelo Espírito, mas totalmente contrária ao que diz a Bíblia. À lei e ao testemunho. Se não falarem segundo essa palavra, é porque não há luz neles. Correto, Martin? Então, se houve problemas ideológicos que surgiram, ou se houve divisões, isso não é relevante. A questão é qual será o resultado. Bom, nós lemos em Maranata o seguinte: então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo sopro da sua boca, e destruirá pelo esplendor da sua vinda. A esse cuja vinda segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios de mentira. Esta é uma referência ao homem do pecado. É uma referência ao que os protestantes alegavam ser o poder papal. Que ele viria com esse poder imenso, mas no final seria destruído.
Mas o Apocalipse nos diz que a segunda besta, os Estados Unidos protestante, dará poder à primeira besta. Então eles darão esse poder com mentiras e jogos de poder, baseados no suposto Espírito Santo. É assim que eles invadirão o pensamento ideológico do mundo. Então eles farão tudo isso daí em nome de Deus, mas na verdade estão fazendo o que a primeira besta quer. Exatamente. Paulo, em sua segunda carta aos Tessalonicenses, aponta para a atuação especial de Satanás no Espiritismo como um evento que ocorrerá imediatamente antes da segunda vinda de Cristo. Então deve haver um aumento tremendo do Espiritismo. O Espiritismo vem em muitas formas, e ele tem ocorrências sobrenaturais. Qual a diferença entre os dois? Espiritismo é o movimento. O espiritualismo é a manifestação, se é que podemos dizer assim, né? Isso pode se manifestar em movimentos religiosos também. Já falamos sobre isso. E muitos desses movimentos são contrários à lei de Deus, ou negam a lei de Deus. Ainda assim afirmam ser do Espírito, mas isso é impossível, porque os dois têm que estar ligados. Então temos movimentos espiritualistas dentro de movimentos protestantes no mundo de hoje. E estes, é claro, despertam as emoções sob o chamado trabalho do Espírito Santo, enquanto esse Espírito, na verdade, afasta as pessoas da obediência à lei de Deus. Então é falso. Sim. Paul Martin, isso levará a reavivamentos, mas falsos reavivamentos. Podemos esperar, então, falsos reavivamentos antes da vinda de Cristo? Claro que sim. E alguns eventos como esses podem acelerar tudo isso. Muito bem, vamos dar uma olhada em alguns reavivamentos que têm ocorrido para ver se o cenário se encaixa. Mas, eventualmente, deverá ocorrer o verdadeiro reavivamento, e o falso será separado do real. Então vamos dar uma olhada nos reavivamentos ao redor do mundo. Tem algo muito estranho acontecendo no mundo agora. O reavivamento de Jesus Cristo está acontecendo na Alemanha, Nova Zelândia, Itália, Londres, Coreia e Brasil. Está acontecendo no mundo todo agora. Já aconteceu na Austrália. Christ is King. Christ. E em Londres. Paquistão, Venezuela, Polônia, Suécia, Paris, França, 500 mil na Polônia, Holanda, México e sim, no meu próprio país, os Estados Unidos. De Boston a Denver, Washington, Hollywood, até mesmo São Francisco e a Casa Branca. O American Idol transmitiu uma sessão de adoração de 3 horas. Este é o ponto de virada, o reavivamento está acontecendo. Estamos orando por um último reavivamento antes que o anticristo e a escuridão reine. Este é o ponto de virada. Se você concorda, digite amém e inscreva-se para fortalecer os cristãos. Esse é o ponto de virada? É como eu disse, este assassinato, eles vão querer ligar a esse renascimento. Quando esse reavivamento se conectar com as aspirações políticas, não teremos pronta a receita de Apocalipse 13? Muito bem. Vejamos outra citação. O espiritualismo afirma que os homens são semideuses, não caídos, que cada mente julgará em si, que o verdadeiro conhecimento coloca os homens acima de toda a lei, que todos os pecados cometidos são inocentes, pois tudo o que é certo, e Deus não condena. Nós não temos essa filosofia em praticamente todas as denominações? Sim. Martin, você acha que foi coincidência que eu tenha dito todas as denominações da Terra? Não, eu não acho que foi. Isso quer dizer que nós temos que enfrentar esse tipo de filosofia também.
O espírito de profecia nos alertou de que o espiritismo seria um grande engano, provavelmente o Ômega. O mais baixo dos seres humanos é representado como estando no céu e altamente exaltado por lá. Assim declara todos os homens. Não importa o que você faça, viva como quiser, o céu é seu lar. Multidões são levadas a acreditar que o desejo é a lei suprema, que a licenciosidade é liberdade e que o homem é responsável apenas por si mesmo. Com tal ensinamento dado logo no início da vida, quando o impulso é mais forte e a demanda por autocontrole e pureza é mais urgente, onde estão as salvaguardas da virtude? O que impedirá que o mundo se torne uma segunda Sodoma? Você acha que o mundo tem trilhado o caminho de se tornar uma segunda Sodoma? Com toda certeza. Então não seria conveniente inserir a moralidade? Claro. E se essa moralidade não for bíblica? Bom, neste caso é a profecia se cumprindo. Muito bem. Então, enquanto isso acontece, ao mesmo tempo, a anarquia busca varrer toda a lei. Não apenas divina, mas humana. E nós temos visto isso, Martin. A centralização da riqueza e do poder. Temos visto isso? Nossa, com certeza. Pare para pensar. Quem já ganhou $1 trilhão? Como salário. Como salário. Você consegue imaginar ganhar $1 trilhão? Muitos países não têm nem esse dinheiro, certo? Sim, a maioria dos países nem tem isso. É verdade. As vastas combinações para o enriquecimento de poucos à custa de muitos. As combinações das classes mais pobres para a defesa de seus interesses e reivindicações. Também temos visto isso. Tumulto e derramamento de sangue. A disseminação mundial dos mesmos ensinamentos que levaram à Revolução Francesa. Tudo tende a envolver o mundo inteiro em uma luta semelhante àquela que convulsionou a França. Estamos à beira do precipício. Já chegamos lá. Em todos os países nós estamos vendo isso daí. Está em toda parte. Há uma tempestade chegando, implacável em sua fúria. Se você voltar na história, quantas guerras começaram com assassinatos? Ora, a maioria delas. Muito bem. Agora, como você transforma um assassinato em uma revolução ou uma guerra? Mesmo que seja uma guerra ideológica, você tem que usar a propaganda. A mídia? Isso, propaganda. E aí você tem um movimento, você manipula as emoções. E se você acrescentar o elemento religioso, isso envolve mais emoções. Seria isso de Deus ou de outro espírito? Infelizmente, de outro espírito. Mas parece muito real para as pessoas que estão envolvidas com isso. É por isso que é tão importante ter a mente limpa, para que você não seja sugado por isso. Aliás, nós estamos vendo isso com essa questão toda do assassinato do Charlie. A rapidez com que as pessoas se dividiram, esse lado contra esse, e um quer acabar com o outro. O próprio Elon Musk disse que todo o antigo sistema na Grã-Bretanha deveria ser eliminado. Basicamente, deveria ser superado, certo? Vamos dar uma olhada no que aconteceu em outros lugares, como o Nepal, por exemplo. O Nepal finalmente encontrou calma esta semana depois da nomeação de um líder temporário, após uma semana extremamente violenta. O número de mortos agora ultrapassa 70 depois que protestos anticorrupção levaram a polícia a confrontos e vários prédios da capital sendo incendiados. Um primeiro-ministro interino está no poder hoje pedindo que as pessoas se unam. Novas eleições devem ser realizadas em março, mas as questões-chave, como o desemprego e inflação que motivou os protestos, continuam sem solução. Sim, está se tornando cada vez mais claro, Lisa, que a proibição das redes sociais, que foi a causa ou gatilho para os protestos, foi uma pequena parte de uma grande raiva do povo. Foi na segunda-feira da semana passada que a maioria dos jovens saiu às ruas em grande número. E você podia ver nas faixas e cartazes que eles carregavam que se trata de problemas enraizados que o Nepal enfrenta. Problemas políticos, corrupção, cultura da impunidade.
E havia uma enorme quantidade de raiva, então tudo mudou na segunda-feira, quando policiais armados começaram a atirar na multidão. Rapidamente, muitos jovens morreram por balas da polícia. Então, há um motivo totalmente novo para a indignação. Então, a agitação pode ser puramente política. Mas se você acrescenta o elemento religioso, aí se torna ideológico. Nepal, Bangladesh, Sri Lanka. Seria o sul da Ásia fértil para a revolução da geração Z? O edifício e seus interiores luxuosos eram símbolos de autoridade esmagadora, impenetráveis e fora do alcance dos milhões de habitantes do país. Agora, porém, pertenceram brevemente ao povo. Esse tipo de coisa está acontecendo em todos os lugares. O Nepal é um país de 30 milhões de habitantes espremido entre a Índia e a China. E agora planeja seu futuro de maneiras alheias às democracias eleitorais tradicionais. A onda de movimentos de protesto liderados por jovens que derrubaram governos, um após o outro no sul da Ásia, também suscitou uma questão mais ampla. A região mais densamente povoada do mundo é o marco zero para a revolução da geração Z? E, Martin, se você olhar na internet, verá que estão falando a mesma coisa sobre a China. A crescente agitação da geração jovem. E onde isso está acontecendo agora lá nos Estados Unidos? Nas universidades, com os jovens. Quem foi o atirador ou pelo menos o suposto atirador do Charlie Kirk? Ele é dessa geração. Correto? Então, será que essa geração foi projetada para isso? Claro que sim. E quem é que está por trás disso? Quando você volta para a história, quando tem um movimento que começa assim, que começa com os jovens, sempre tem um movimento jovem ligado a isso. E os maçons entendem isso muito bem. É por isso que tem os demolês. E eles não tiveram presidentes dos Estados Unidos envolvidos com os demolês? Então essa preparação acontece em um nível específico. E sempre conseguimos rastreá-lo. Qual é aquela palestra que você fez? Em inglês era The Catcher and the Rye. Era um livro, né? Que fala sobre isso. Correto. Para incitar os jovens contra a autoridade. Sim, e para mostrar as injustiças, a pobreza, todos esses métodos para conseguir o que queremos. Muito bem, lemos assim no livro O Grande Conflito. Antes da visitação final dos juízos de Deus sobre a terra, haverá entre o povo do Senhor tal renascimento da piedade primitiva como não se via desde os tempos apostólicos. Então, Martin, o povo de Deus passará sim por um reavivamento. Mesmo que haja pessoas presas nesses falsos reavivamentos, elas fazem parte deles por causa do conhecimento que têm. Quando vier o verdadeiro reavivamento, elas sairão dos falsos. Mas primeiro ele precisa começar. Correto. É isso aí. O Espírito e o poder de Deus serão derramados sobre seus filhos. Naquele tempo, muitos se separarão daquelas igrejas nas quais o amor a este mundo suplantou o amor a Deus e a sua palavra. Muitos, tanto ministros quanto povo, aceitarão de bom grado as grandes verdades que Deus fez com que fossem proclamadas neste tempo para preparar um povo para a segunda vinda do Senhor. O inimigo das almas deseja impedir esta obra. E antes que chegue o tempo para tal movimento, ele se esforçará para impedi-lo, introduzindo uma falsificação. Nas igrejas que ele puder colocar sob seu poderoso engano, ele fará parecer que a bênção especial de Deus está sendo derramada, manifestar-se-á o que pensa ser grande interesse religioso. Multidões exultarão, porque Deus está trabalhando maravilhosamente por elas, enquanto a obra é de outro espírito. Sob um disfarce religioso, Satanás buscará estender sua influência sobre o mundo cristão. Está acontecendo? Na verdade, é fenomenal ver tudo isso diante dos nossos olhos. Veja, é muito triste que o que aconteceu com o Charlie Kirk acabe sendo usado como um veículo
para introduzir algo assim. Porque o que você precisa para um falso reavivamento são emoções fora de controle. Isso é essencial. O próprio movimento é movido por emoção. Embora os homens não deem ouvidos a repetidos avisos, eles se agradam de falsos mestres que bajulam a sua vaidade e fortalecem sua iniquidade, mas que deixará de ajudá-los no dia de angústia. Já tivemos muitos falsos pregadores, evangelhos da prosperidade, é tudo sobre dinheiro, não falam nada de obediência. Alguns desses pregadores dizem verdadeiras blasfêmias. Não precisamos nem repetir o que eles dizem. E ainda assim as igrejas estão lotadas. Emoção. E o que dizer sobre toda essa narrativa acontecendo agora de que o arrebatamento seria agora dia 23? Sim, disseram que dia 23 haveria o arrebatamento, mas, como você provavelmente deve ter percebido, ninguém foi arrebatado. A credibilidade deles foi arrebatada. Mas esse pessoal também faz parte de todo esse falso movimento. Sim, é um grande movimento falso. Os servos escolhidos de Deus devem enfrentar com coragem e paciência quaisquer provações e sofrimentos que lhes sobrevenha, por meio de reprovação, negligência ou deturpações, porque cumprem fielmente o dever que Deus lhes deu para cumprir. Devem lembrar-se de que os profetas da antiguidade e o Salvador do mundo também suportaram abusos e perseguições por causa da palavra. Devem esperar encontrar oposição semelhante à manifestada pela queima do rolo escrito por Deus. Esta é uma referência ao pergaminho que Jeremias ditou a Baruque. O Senhor está preparando um povo para o céu. Os defeitos de caráter, a teimosia, a idolatria egoísta, a indulgência em criticar, o ódio e a contenda provocam a ira de Deus e devem ser afastados do seu povo que guarda os mandamentos. Martin, temos que tomar muito cuidado. Sim, não se deixe levar. Não podemos participar de nenhuma dessas manifestações emocionais por aí. E devemos ter cuidado para não sermos, como você disse, sugados por essa filosofia. Sabe, a emoção é uma força tão forte que você pode ver como as pessoas ficaram emocionadas com tudo o que acontece. E é uma sequência. As pessoas ficam emocionadas, depois choram, aí explodem de raiva. Aqueles que vivem nesses pecados são enganados e cegados pelas ciladas de Satanás. Pensam que estão na luz quando estão tateando nas trevas. Há murmuradores entre nós agora, assim como havia murmuradores entre o antigo Israel. Aqueles que, por compaixão insensata, encorajam os homens à rebelião, quando o amor próprio deles está ferido por causa da merecida repreensão, não são amigos de Deus, o grande reprovador. Deus enviará repreensão e advertência ao seu povo enquanto eles permanecerem na terra. Eu li coisas dentro do nosso povo que me cheira a intriga política. Martin, não podemos nos envolver nisso. Precisamos fazer uma autoanálise do nosso caráter e observar o que está acontecendo na Terra. Agora, o que vamos falar agora, Martin, não deve ser mal interpretado. Não estamos falando sobre a sinceridade das pessoas que acreditam nisso, ou se elas tinham agendas ocultas, ou se não tinham agendas, se estavam envolvidas em movimentos específicos, ou mesmo se não estavam. Veja, eu tenho certeza que Deus tem milhões por aí que possuem luz sobre certas questões, mas não necessariamente em outras. Então, não vamos julgar as pessoas, porque em certos pontos elas têm luz, mas em outros pontos, de acordo com o nosso entendimento, elas não têm. Vamos deixar que Deus seja o juiz disso, tá? Mas quais são os problemas que surgiram do que acabou de acontecer? Quais eram os sentimentos de Charlie Kirk? No que ele acreditava?
o que pode se tornar relevante e o que pode ser distorcido. Sim. Isso não é importante? Sim, você se lembra quando Ben Shapiro disse: como podemos fazer com que o legado de Charlie continue? E aí ele trouxe a religião. Vamos ver no que vai dar estes eventos. Bom, temos aqui um tweet dele onde ele disse: falamos sobre uma era de ouro na América. Eu sou um cristão evangélico, mas eu oro para que o novo Papa nos ajude a inaugurar uma nova era de ouro do cristianismo. Ele era casado com uma católica romana. Se o novo Papa defende a fé, defende o Ocidente, defende a biologia e as verdades eternas, eu serei o seu maior fã. Então perceba que ele tinha uma mentalidade ecumênica. Sim, ele não se opunha a ninguém, contanto que essa pessoa fizesse o que era certo. Muito bem. Vamos ler um trecho do livro Evangelismo. Vamos lá. Na grande obra de encerramento, enfrentaremos perplexidades que não saberemos lidar. Mas não nos esqueçamos de que os 3 grandes poderes do céu estão trabalhando, que a mão divina está no volante e Deus fará com que os seus propósitos se cumpram. Então, o que está escrito no livro do Apocalipse e de Daniel vai acontecer. E podemos analisar os gatilhos que podem levar nessa direção. Sim, não foi lá no livro de Ezequiel que ele viu as grandes rodas? Parece um grande caos, mas a mão de Deus está por trás controlando. Cada posição de verdade tomada pelo nosso povo suportará as críticas das maiores mentes. Os mais elevados dentre os grandes homens do mundo serão postos em contato com a verdade. E, portanto, toda posição que assumimos deve ser examinada e testada criticamente pelas Escrituras. Pode parecer agora que passamos despercebidos, mas não será sempre assim. Movimentos estão em ação que nos trarão para a frente. E se nossas teorias da verdade puderem ser desmontadas por historiadores ou pelos maiores homens do mundo, isso será feito. Recentemente, tivemos a grande oportunidade de falar sobre isso nos últimos 2 programas, de falar com algumas dessas pessoas que têm grande influência religiosa e política no mundo. Então, nós seremos colocados em evidência, e isso vai aumentar cada vez mais. Muito bem. O Charlie Kirk era apaixonado pelo sábado. Agora, não fica claro se ele enxerga o sábado da maneira como nós enxergamos. Mas o sábado para ele era muito importante por causa da família. E esse também é o posicionamento do papado. Só que o sábado deles é o domingo. E eles querem destacar esse dia para o bem da família. Sabemos que o Charlie Kirk guardava o 7º dia da semana. Mas será que ele era dogmático sobre isso? Não tem como saber. Mas ele reconheceu que o 7º dia era o sábado. Portanto, é irrelevante se ele era a favor de uma mentalidade ecumênica ou não. A questão é, o sábado se tornará importante? Sim, como acabamos de ver, este assunto ganhará importância. Deus vai deixar esse assunto bem em evidência para que então as pessoas tomem uma decisão consciente a respeito. Bom, tivemos algumas conversas agora com pessoas importantes, onde o sábado era um problema. Agora vamos ver o que o Charlie tinha a dizer. O sábado é um dos meus assuntos prediletos. Afinal, eu estou cansado de falar de política o dia inteiro, né? Isso me deixa doido. O sábado é mais importante do que todo o resto. Eu podia juntar os dois, mas não precisamos fazer isso. Mas eu cresci num ambiente religioso que, na melhor das hipóteses, daria menos importância ao Shabat. E na pior das hipóteses, diria que o sábado não importa, o sábado está em seu coração, você não precisa guardá-lo. Mas a história é bem longa. Na verdade, o meu próximo livro é a respeito do sábado. Chama-se Pare em Nome de Deus, porque sábado significa parar, cessar. Aliás, eu não estou aqui para vender o livro, tá? Ele ainda nem está à venda. Mas a verdade é que o sábado salvou a minha vida e ajudou a preservar minha família, preservar minha carreira. Eu também vou a igrejas por todo o país. Eu falo em centenas de igrejas de todas as denominações e eu vou desafiar as igrejas cristãs, porque este mandamento é o mais ignorado dos 10. E isso é ruim para nós.
E eu daria um passo adiante com relação a isso. Eu sei que nosso tempo já está acabando, né? Mas eu acredito que honrar o sábado é o mandamento que permite que você honre os outros 9. E que o inimigo está tentando destruir esse mandamento, porque aí é mais fácil destruir os outros 9. Eu acho que o Charlie estava realmente prestes a mudar sua perspectiva. O Charlie já estava rezando o terço, ele já estava indo à missa. Em uma das minhas últimas conversas com o Charlie, foi eu brincando com ele dizendo: Charlie, dê o último passo. Você é inteligente demais para ser um protestante. Decida-se, Charlie. Ah, disse ele. Você está falando de Maria? E, normalmente, quando essas coisas começam a acontecer, você para de se referir a si mesmo como um judaico-cristão. Uma das minhas maiores preocupações com o catolicismo, e veja, eu amo os católicos. Como todos sabem, eu sou próximo ao meu padre católico, o padre Klein, é um cara muito legal. A minha própria esposa é católica, mas eu discordo do catolicismo com relação à Mariologia. Mas eu preciso dizer que nós, protestantes evangélicos, subestimamos Maria. Ela era muito importante. Era um vaso para nosso Senhor e Salvador. Acho que nós, evangélicos e protestantes, corrigimos demais essa doutrina. Não falamos sobre Maria, nós não a veneramos o suficiente, mas ela era claramente importante para os primeiros cristãos. Mas tenho 3 grandes diferenças teológicas com o catolicismo. Isso não é um mistério, falo sobre isso publicamente, mas a primeira delas é a infalibilidade do Papa e todo o processo e a ideia do Vaticano. Meu segundo problema é a Mariologia. E o terceiro problema, que é menos importante, é a transubstanciação. Eu realmente não compartilho dessa opinião. Martin, considerando tudo o que ele acabou de dizer, acho que o sábado será uma grande questão. Isso é basicamente o que diz a citação que lemos antes de assistir aos vídeos, Sim, que ele se tornaria relevante. pelo que a Candace Owen disse, ele estava se inclinando para o catolicismo. Aí ela o incentivou nisso, afinal, qualquer pessoa inteligente deve ser católica. Basicamente foi o que ela disse. É claro que eu discordo dela nesse assunto, mas vamos deixar assim mesmo. Mas ele estava rezando o rosário, segundo ela. Só que isso é oração repetitiva, algo que também é condenado na Bíblia. Então, ele tem esses 3 pontos em que discorda do catolicismo. Então, eu não vou discutir se ele tinha esta ou aquela ideologia. Mas vemos que basicamente ele estava considerando todas essas questões, né? E no livro dele, Martin, cujo título é Pare em Nome de Deus, que agora tornou-se um best-seller, número 1 na Amazon, mesmo que nem tenha sido publicado ainda, né? Ele fala do sábado. Agora, isso pode fazer com que as pessoas queiram um sábado ao invés do sábado? Algumas pessoas com certeza vão defender a ideia de um sábado. Será que também podemos dizer que porque ele defende o sábado do 7º dia, a questão de um sábado e do sábado do 7º dia possa se tornar uma questão relevante agora? Com certeza. A Bíblia diz isso. Eles não querem celebrar o legado dele? Então, Martin, historicamente, isso não acontece em tempos de tempestade? Será que uma tempestade está chegando? Além disso, como conversamos com o Douglas Wilson, a maioria escolherá o outro lado. E a diferença entre o catolicismo e o protestantismo está se tornando óbvia? Sim, O protestantismo não rejeitou a ideia de que há uma diferença? sim. Eles disseram que... Não faz diferença alguma. Pois é, não há problema. Ele também afirmou que a transubstanciação não é um grande problema, mas a reforma protestante via isso como um grande problema. Houve gente que morreu, houve mártires, pessoas que foram mortas queimadas porque não criam na transubstanciação. Bom, a razão pela qual mostramos aquele vídeo é para mostrar que o sábado, por causa deste acontecimento, e ainda mais com um livro para ser lançado,
passará a ser uma questão importante, assim como disse a citação que lemos. E as pessoas que defendem o sábado do sétimo dia, elas também não serão colocadas em evidência? Sim, isso é lógico. Então elas serão colocadas no holofote do debate? Sim, E quem são essas pessoas? Não seriam, em sua maioria, os adventistas do sétimo dia? sim, eles e, naturalmente, os judeus. Mas os adventistas do sétimo dia defendem a versão cristã do sábado. Muito bem. O que é interessante para mim, Martin, é que, de acordo com o Talmud, um cristão, ou seja, um não judeu, não pode guardar o sábado da mesma forma que o judeu. Isso é muito interessante. Na verdade, o Talmud até diz, apesar de alguns dizerem que isso não passa da opinião de rabinos, mas até o Talmud diz que um não-judeu que guarda o sábado da mesma forma que os judeus guardam, deveriam ser mortos. Eles não são dignos de viver por causa disso. Isso é fascinante. Então, Martin, mesmo que você tenha um cenário em que um sistema religioso diferente, como os judeus em Israel, por exemplo, né? Onde guardam o sábado, mas eles afirmam que suas leis podem ser aplicadas, suas leis religiosas, quando eles tiverem um templo. E não existe um movimento para reconstruir esse templo? Sim, e é um grande. E o vice-presidente dos Estados Unidos não visitou o local exato aonde eles afirmam que este templo está, em um dos túneis abaixo, e falou sobre essa empolgação de construir o templo. Então, Martin, mesmo que essa nação guardasse o sábado e não mudasse para o domingo, se você fosse um cristão que guarde o sábado da mesma forma que os judeus, que é algo que eles desaprovam, no caso dessas leis religiosas serem implementadas, eles não perseguiriam os cristãos que guardam o sábado do jeito que eles guardam? Sim, Mas não perseguiriam os cristãos que não guardam como eles guardam? estes cristãos não seriam perseguidos. De qualquer forma, se você visitar Israel ou ficar em um país ocidental, se você guardar o sábado como um adventista do sétimo dia guarda o sábado, que é do pôr do sol ao pôr do sol, da sexta-feira até o sábado, você ia estar encrencado, seria perseguido pelos dois lados. Veja só o que diz esse artigo, Martin. Para celebrar o legado de Charlie Kirk, aqueles que dão valor à fé honram o sábado. Ora, mas se este é o caso, eles devem guardar o sábado do sétimo dia, porque este é o sábado. Mas se querem honrar o sábado papal, então devem guardar o domingo. O ativista conservador deixa um livro quase concluído sobre o dia de descanso e adoração, um conceito bíblico que ele defendeu em sua vida pessoal. Ele foi assassinado um dia após a Fundação para os Direitos Individuais e Expressão divulgar uma pesquisa desconcertante mostrando que 1/3 dos estudantes universitários acredita que a violência é uma resposta apropriada à liberdade de expressão. Há duas maneiras fáceis de todos nós honrarmos o legado de Charlie. Na época de sua morte, Charlie estava dando os retoques finais em um livro sobre o sábado, que é mais um conceito bíblico que ele defendeu em sua vida pessoal. Seria uma homenagem adequada a Charlie e a forma de cristianismo enraizada na Bíblia hebraica que ele, assim como os fundadores americanos, tanto defendeu, que mais cristãos e judeus honrassem Charlie, comprometendo-se a honrar o sábado assim como ele. Então, Martin, os judeus devem honrar o sábado e os cristãos também devem honrar o sábado, mas o sábado do Papa, que mudou o sétimo dia para o primeiro dia da semana, como já falamos tantas vezes aqui. O problema é que o cristão que guarda o sábado do jeito que está na Bíblia, esse estaria em apuros, porque os judeus não aprovam isso. Então ele teria problemas tanto com os judeus quanto com os outros cristãos. É muito interessante. Isso mostra para onde a coisa está caminhando.
não é um ponto de discórdia, mas alguns disseram que isso nunca seria um ponto de discórdia. Mas Martin está aí. Notícias da CBS. Paramos processo American Dream por permanecer aberto ao domingo, em violação às leis azuis do condado de Bergen. Martin, isso é América moderna. Isso aconteceu agora. Sim, algumas semanas atrás. O distrito de Paramus, em Nova Jersey, está processando o shopping American Dream por permanecer aberto aos domingos, violando as leis azuis do condado de Bergen. Agora eles estão discutindo destro de outra forma, como vão aplicar, se importa, se não importa. Mas a questão é que eles estão discutindo o assunto. Sim, isso é relevante. Então, há leis azuis que ainda estão sendo aplicadas. E o shopping não quis obedecê-las. E isso só vai aumentar daqui para frente. E a mesma coisa na Europa. Martin, vamos analisar essa declaração do grande conflito e ver se isso não é cada vez mais provável. O sábado será o grande teste de lealdade, pois é o ponto da verdade especialmente controverso. Quando a prova final for aplicada aos homens, então a linha de distinção será riscada entre aqueles que servem a Deus e os que não servem. Enquanto a observância do falso sábado em conformidade com a lei do Estado, contrária ao quarto mandamento, será uma declaração de lealdade a um poder que se opõe a Deus, a observância do verdadeiro sábado em obediência à lei de Deus é uma evidência de lealdade ao Criador. Interessante, não é? Enquanto uma classe, ao aceitar o sinal de submissão aos poderes terrenos, recebe a marca da besta, e a própria Igreja Católica afirma que a marca do seu poder é a mudança do sétimo dia para o primeiro dia da semana. A outra, escolhendo o símbolo de lealdade à autoridade divina, recebe o selo de Deus. Até agora, aqueles que apresentaram as verdades da mensagem do terceiro anjo foram frequentemente considerados meros alarmistas. Suas previsões de que a intolerância religiosa ganharia controle nos Estados Unidos, de que a Igreja e o Estado se uniriam para perseguir aqueles que guardam os mandamentos de Deus, foram declaradas infundadas e absurdas. Foi declarado com confiança que esta terra jamais poderia se tornar outra coisa senão o que tem sido, a defensora da liberdade religiosa. Mas, à medida que a questão da imposição da observância do domingo se torna amplamente discutida, o evento, há tanto tempo questionado e desacreditado, parece se aproximar. E a terceira mensagem produzirá um efeito que não poderia ter tido antes. Martin, quem somos nós para dizer que somente nós deveríamos falar sobre o sábado? As pedras não podem clamar também? Elas já estão. Por exemplo, o sábado está entrando em evidência e não fomos nós ou ninguém da nossa igreja que conseguiu isso. Foram outras coisas que fizeram. E este evento está pondo em evidência mais do que qualquer outra coisa. Se a nossa denominação está dormindo e não disposta a ir para o campo de batalha com este assunto, bem, então outras coisas vão começar a sacudir e acordar a nossa igreja. Muito bem. Faça com que a marca distintiva seja proeminente. Devemos dar ao mundo uma manifestação dos princípios puros, nobres e sagrados que são para distinguir o povo de Deus do mundo. Em vez de o povo de Deus se tornar cada vez menos distinto daqueles que não guardam o sábado do sétimo dia, eles devem tornar a observância do sábado tão proeminente que o mundo não possa deixar de reconhecê-los como adventistas do sétimo dia. Você concorda com isto? 100%. E veja, eu acho que é muito triste que uma pessoa que não era adventista esteja trazendo o sábado à tona. Eu confesso que estou surpreso que tenha acontecido dessa forma. Talvez possa ser um incentivo para o povo de Deus finalmente parar de dormir e começar a pregar a mensagem. Especialmente se você estiver em alguma posição de autoridade.
Se você trabalha no governo, por exemplo. Com certeza. Um povo distinto com uma mensagem probatória. O Senhor se agradou em dar ao seu povo a mensagem do terceiro anjo como uma mensagem de teste para levar ao mundo. João contempla um povo distinto e separado do mundo, que se recusa a adorar a besta ou sua imagem, que carrega o sinal de Deus, santificando o seu sábado, o sétimo dia a ser santificado como o memorial do Deus vivo, o Criador do céu e da terra. Sobre eles o apóstolo escreve: aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Essa é a questão. É isso que está acontecendo no mundo. Estamos vendo os falsos reavivamentos, e em breve veremos a importância do sábado em comparação ao outro sábado. E não importa se os jesuítas estavam por trás disso ou não. Quem quer que esteja envolvido é irrelevante. O que importa é o resultado dessas coisas que aconteceram. Com essas palavras claras diante de nós, quem dentre aqueles que conhecem a verdade ousará tornar menos proeminentes os traços distintivos de nossa fé? É um fato estabelecido a ser tornado proeminente diante de todas as nações, tribos, línguas e povos, que o Senhor Deus fez o mundo em 6 dias e descansou no 7º. Assim foram acabados os céus e a terra e todo o seu exército. E no 7º dia Deus concluiu sua obra que tinha feito e descansou no 7º dia de toda a sua obra que tinha feito. É isso que importa, Martin. Essa é a questão principal. Creia você em Deus ou não. Obedeça você a Ele ou não. Todos terão que fazer a escolha. Vamos orar. Querido Pai Celestial, estamos surpresos pela forma com que os seus princípios escritos na Tua Palavra estão vindo à tona. Como as questões sobre as quais falamos há tanto tempo estão se tornando relevantes para o mundo hoje. O Senhor já nos revelou que o conflito final girará em torno dessa questão. E eu oro para que as pessoas façam escolhas corretas, baseadas na palavra, no assim diz o Senhor. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Todos os anos, algo extraordinário acontece. Um movimento de fé, um encontro de corações, um tempo de renovação, de reconexão e de comunhão com Deus. Essa é a Campal Terceiro Anjo. Mais do que um evento, é um chamado divino que une famílias, amigos e irmãos de fé de todo o país. Mensagens inspiradoras, adoração poderosa e encontros que transformam vidas. Cada instante é pensado para reacender a fé e fortalecer sua caminhada com Cristo. Dos mais experientes aos pequeninos, todos têm seu espaço. Programações específicas para crianças, jovens e adultos tocam corações de todas as idades. Conexão, comunhão, compromisso. Seja sua primeira vez ou sua terceira, a Campal Terceiro Anjo te recebe de braços abertos. Isso não é só um congresso, é uma família, um vislumbre do céu. A Campal Terceiro Anjo 2026 já está sendo preparada. E o convite é para você. Não perca o que Deus tem reservado.
A cada ano damos um passo a mais perto do propósito, mais perto uns dos outros, mais perto do céu. O tema deste ano é Mais Perto deste Lar, porque cremos que a jornada está quase no fim e o lar eterno está logo ali. Campal Terceiro Anjo 2026, mais perto deste lar. Esperamos você lá!